Campo Mourão disponibiliza de uma delegacia especial para a mulher e durante o ano todo vários atendimentos foram prestados. Fizemos um balanço das principais ocorrências atendidas pela Polícia Civil. A Delegacia da Mulher ela tem uma peculiaridade com relação às outras delegacias, né? Ela é uma delegacia especializada, ou seja, ela trata de alguns tipos de crime apenas. E quais crimes que são esses? A Delegacia da Mulher atende, em geral, violência doméstica e familiar. Então, qualquer tipo de crime que seja praticado numa situação de violência doméstica e familiar é responsabilidade da Delegacia da Mulher. Seja ele um crime patrimonial, vamos imaginar que, de repente, o neto subtraia algum objeto da avózinha dele lá, por exemplo, né? Esse caso ele vai ser tratado, ou roube essa avó, esse caso vai ser tratado na Delegacia da Mulher porque foi uma situação de violência doméstica e familiar. Só que lógico que esse exemplo que eu dei é a exceção, quase nunca acontece isso. A grande parte de crimes que a gente registra, a maioria dos crimes que a gente registra são ameaças, lesões corporais, injúria e difamação, e também vias de fato. O que é a vias de fato? Vias de fato é aquela violência que não chega a provocar lesão. Então, um tapa na cara, um empurrão, qualquer tipo de agressão, de violência que não deixe marca é tipificado como vias de fato, enquanto a lesão corporal, daí nesse caso é porque tem um machucado. Essa é a diferenciação legal, basicamente, de uma forma bem simples. Além disso também, né, as violências sexuais, daí não necessariamente violência doméstica. Então, qualquer tipo de violência sexual, se a vítima for mulher, a vítima vai ser atendida pela Delegacia da Mulher. Inclusive, recentemente, foi divulgado por vocês aí, no final do ano passado, nós fizemos a prisão de 2 pessoas, né, em casos diferentes, que tinham, além de ter roubado a vítima, tinham também, são 2 vítimas diferentes, mas 2 ocasiões diferentes, em que, além do roubo, houve também algum tipo de violência sexual, e esses 2 indivíduos foram identificados e foram presos depois no serviço de investigação, que, obviamente, conta com toda a estrutura da subdivisão. Então, o que a gente pode falar que foi de positivo do ano passado é que nós tivemos 100% de redução nos casos de feminicídio, ou seja, em 2016 nós tivemos 2 casos de feminicídio, né, que são computados como homicídio, naquela estatística que o Dr. Najib sempre fala, mas no ano de 2017 nós não tivemos nenhum caso. Então é o destaque mais positivo que a gente pode dar. De uma maneira geral, os delitos aí de ameaça, de injúria, de difamação, de lesão corporal, eles apresentaram uma pequena redução, aí, em torno de 7, 8%. Mas isso não necessariamente significa que a violência diminuiu contra a mulher. O que pode acontecer, e às vezes acontece, é que a mulher acaba não procurando, né, a Delegacia da Mulher para relatar esses fatos. Muitas mulheres têm dúvidas e também medo de quando devem ou não representar contra o agressor. Em primeiro lugar, é importante destacar que apenas lavrar um boletim de ocorrência não significa representar criminalmente. Então, portanto, uma mulher, ela pode vir aqui registrar um boletim de ocorrência de um fato, por exemplo, ela foi ameaçada pelo marido e decidir que, por enquanto, por hora, ela não quer que o marido seja processado. Ou seja, ela pode decidir não representar contra o seu marido. E se ela mudar de ideia, uma semana depois, 10 dias depois, 3 meses depois, até o prazo de 6 meses da data do fato, ela pode procurar novamente a delegacia e falar, não, agora nesse momento eu decidi representar criminalmente, que significa processar esse seu companheiro, marido, filho, enfim, seja quem for, né, que tenha cometido alguma espécie de violência, algum tipo de crime contra ela. Então, se nós tivermos qualquer natureza, mesmo que leve, olho roxo, inchaço, escoriações praticadas contra uma mulher em situação de violência doméstica, nesse caso, independe a vontade da vítima. Se a vítima, e acontece com até alguma frequência, principalmente em situação de flagrante, quando a polícia militar atende no momento do fato, de trazer a mulher, trazer o homem até a delegacia, a mulher está toda roxa, toda machucada, e mesmo assim ela não quer representar criminalmente. Nesse caso, não adianta. Como a lei
impõe que esse caso é um crime incondicionado, o marido dela, o companheiro dela, enfim, o pai, o filho, seja lá quem for que praticou aquela violência, vai ser preso em flagrante nessa situação. Se a vítima tiver menos de 18 anos, a ação vai ser incondicionada, independente do desejo, então, dos representantes, do pai, da mãe e da própria criança ou adolescente que tiver sofrido uma violência sexual. Agora, se for uma pessoa adulta, a legislação diz que a pessoa pode, então, decidir se vai querer ou não representar criminalmente. Agora, doutor, o senhor comentou, e é bom salientar para as mulheres, que muitas vezes elas se intimidam justamente por chegar e achar que tem que sentar e conversar com um delegado ou com qualquer homem. A delegacia, ela dispõe de atendimentos voltados para a mulher e serão atendidas por mulher. É bom que isso fique bem salientado, porque algumas mulheres que às vezes não têm a coragem de vir por achar que serão atendidas por homens aqui na delegacia. Isso, nós temos toda a estrutura de atendimento, né? Se a mulher assim optar, assim desejar, será atendido por uma mulher. Nós temos a escrivã que trabalha lá, nós temos a estagiária que faz o primeiro atendimento. Então, 99% das vezes a mulher é atendida diretamente por uma outra mulher. A exceção ocorre ocasionalmente para o registro do boletim de ocorrência, ocasionalmente, se de repente por uma questão de celeridade, né? Se as mulheres que trabalham aqui estiverem em outro atendimento e assim desejar, para agilizar o atendimento, a mulher também pode ser atendida por um homem para registrar o boletim de ocorrência. Mas, normalmente, as oitivas, quando a gente dá prosseguimento no caso, quando é perguntado, quando são passados outros detalhes, são atendidos por mulheres. Obviamente que eu coordeno isso, obviamente que depois eu vou ter acesso a essas informações, mas a depender do constrangimento da pessoa, se ela se sentir mais à vontade de relatar o fato para uma mulher, nós vamos ter essa estrutura para atendimento depois, então não possui nenhuma espécie de prejuízo o fato de não ser uma mulher que está à frente da delegacia da mulher.